Este é um tempo, igreja, de orarmos. Esse é um tempo de oração, de intercessão, de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos o Senhor em favor da nossa nação. E eu queria chamar a sua atenção agora para um texto da palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12 a 14, assim está escrito na palavra de Deus. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, meu amado ouvinte, o texto que nós lemos agora é a resposta que Deus dá à oração do rei Salomão por ocasião da inauguração do templo e do palácio real. Anos e anos mais tarde, depois dessa extensa e fervorosa oração registrada no capítulo 6 de 2 Crônicas, Deus responde ao rei com maravilhosas promessas e suas condições. Deus estava dizendo ao povo de Israel que toda vez que ele se tornasse infiel, se viesse a abandonar o Senhor e voltasse para os ídolos, Deus os puniria de diversas formas. Primeiro, fechando os céus, que é uma expressão que indica a estiagem da terra, a seca. Deus enviaria pragas de gafanhotos que devorariam as plantações e permitiria enfermidades no povo, no afã de que o povo se voltasse para o Senhor. E aí o texto diz: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Sim, Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, compassivo. Ele não se compraz com o sofrimento humano. Pelo contrário, Ele está sempre disposto para perdoar e para curar as enfermidades do ser humano. Note muito bem o chamado de Deus. Deus diz que está sempre disposto para perdoar e restaurar a terra. Quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, nós percebemos que todas essas promessas de fato se cumpriram e têm se cumprido de forma cabal. Toda vez que os filhos de Israel se desviaram dos caminhos do Senhor e sobreveio sobre eles um juízo divino, e eles se arrependeram, e eles se voltaram para o Senhor, Deus mostrou-se compassivo, cheio de bondade e misericórdia, e liberou o perdão e restaurou a sua nação ferida. Bem, mas você me pergunta assim: pastor, por que você está falando sobre isso nessa noite? Meu querido irmão, meu querido ouvinte, é porque nós estamos vivendo um tempo de calamidade mundial causado pela pandemia do coronavírus. Segundo o jornal do estado de Minas, 1/3 da população mundial, ou seja, cerca de 2 bilhões de pessoas hoje estão enclausurados dentro de casa. Em torno de 100 países dos 5 continentes estão em estado de alerta ou calamidade pública. Não é pouco, e muito mais. O jornal O El País diz que mais de 1 milhão de pessoas já testaram positivo para o coronavírus. Essa pandemia já matou mais de 55 mil pessoas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, segundo o ministro da Saúde, Mandetta, o Brasil já registrou quase 10 mil infectados, e essa enfermidade já tirou a vida de quase 400 pessoas em nossa nação. Tem apavorado, tem assolado o mundo, mas pior ainda, da mesma forma e tão aguda quanto essa crise de saúde pública, são as consequências econômicas que estão
devastando o mundo como um todo. A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional, diz que o mundo já está enfrentando uma crise econômica muito pior do que a crise que enfrentou em 2008. Diante de tudo isso, nós podemos constatar que não só o Brasil, mas centenas de nações do mundo estão feridas. E quando a gente olha para a história humana, nós verificamos que a pandemia do coronavírus nem é a maior da nossa história. Quando a gente olha a história humana, a gente percebe que de vez em quando essas calamidades vieram e têm mostrado sua cara, assolando a humanidade. Só para citar algumas, do século XX e século XXI, em 1918 a gripe espanhola matou cerca de 40 milhões de pessoas. Em 1957 a gripe asiática matou mais de 1 milhão de pessoas. Em 1968 a gripe de Hong Kong matou 700 mil pessoas. A AIDS, desde quando surgiu em 1981 até hoje, já matou mais de 32 milhões de pessoas. O Ebola, que foi uma outra epidemia tão próxima a nós, ocorreu entre 2013 e 2016 na África, deixou um saldo de quase 12 mil mortos. Como você pode observar, de vez em quando o mundo enfrenta essas epidemias ou pandemias que ameaçam a sobrevivência humana. Eu não tenho intenção nesta noite de ser um profeta apocalíptico, mas o que eu estou tentando dizer para você é que de vez em quando Deus permite que as nações, que as pessoas, que a terra seja ferida com esse maremoto de pandemias, de epidemias, num afã de nos fazer parar para ouvir sua voz, para ouvir seu clamor, como nos diz o escritor inglês C.S. Lewis: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ele diz que Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas Deus grita por meio do nosso sofrimento. Nós somos uma sociedade secularizada, não só no Brasil, mas no mundo. Muitas vezes zomba de Deus, zomba do cristianismo, zomba de Cristo. Veja o que aconteceu nos últimos anos, nos enredos de carnaval do Brasil, como Jesus tem sido zombado, vilipendiado. Movimentos que zombam, que criticam, que expõem uma face terrível, criam caricaturas terríveis da imagem de Jesus. Somos uma geração materialista que aprendeu, que acha que tudo pode ser comprado, que tudo tem um valor financeiro, e que inclusive transformou até a religião num bem de consumo. Agora, a grande verdade é que essa pandemia escancara todas as nossas fraquezas e ambições. Pobres e ricos, brasileiros ou de qualquer outra nação, estão agora debaixo do mesmo jugo. A Covid-19 não faz distinção entre a cor da pele e não quer saber quanto dinheiro você tem. Tudo isso acontece para mostrar nossa fragilidade, e de alguma forma, quando essas coisas acontecem, é Deus nos chamando de volta. Essas calamidades nos sobrevêm não por acaso, é de certo modo um megafone de Deus chamando o mundo ensurdecido. O mundo que tapou os ouvidos para Deus está ensurdecido pelo dinheiro, seduzido pelo sexo, contaminado pelo consumismo, pela idolatria e por toda sorte de vaidades humanas. E é por essa razão que eu quero convidar você para olharmos para esse texto bíblico e encontrarmos nele o caminho que Deus traçou para a restauração, não só do nosso país, mas também do mundo. Mas antes que alguém me acuse, me critique,
de usar um texto de 3.000 anos, escrito primeiramente para uma situação específica, aplicando para uma situação totalmente diferente e atual como a nossa, ou de argumento generalista, eu preciso dizer para você o seguinte, que a maioria dos estudiosos, os eruditos e comentaristas bíblicos estão de acordo que esse versículo, esses textos que nós acabamos de ler de 2 Crônicas, esses versículos refletem a natureza graciosa de Deus e traçam um princípio fundamental aplicável a qualquer época, a qualquer lugar. E qual é esse princípio? Que qualquer pessoa, independente de sua etnia ou nação, que se volta para Deus com o coração arrependido, quebrantado, Deus está pronto para declarar o seu perdão. Deus está pronto para restaurar a nação. Deus está pronto para restaurar o coração humano. Qualquer nação ferida por calamidades pode se voltar para Deus plenamente e encontrará restauração. E essa restauração não é uma mandinga que tem que ser feita, não é nada que você precisa pagar, não é um ritual, um sacrifício, palavras ou fórmulas mágicas, mas é a rendição total da nossa vida a Deus em sincero arrependimento e confissão de pecados. E nesse texto, Deus mesmo nos dá os caminhos, os passos que devemos tomar, a fim de que Ele possa liberar sobre nossa nação, sobre nossa família e sobre nossa terra a restauração por sua graça e bondade. E a primeira coisa a fazer é afastar-se dos nossos maus caminhos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e afastar-se de seus maus caminhos. Afastar-se dos maus caminhos é abandonar tudo aquilo que ofende a Deus, que macula a sua imagem em nós, todos os nossos pecados de omissão e comissão. Como disse há pouco, de fato nós somos uma geração, sobretudo no Brasil, uma geração extremamente hedonista, afeita ao prazer, aversa à verdade, uma geração que relativizou o que é certo, uma geração que relativizou o que é correto, uma geração que aprendeu ou quer ser juiz de seus próprios atos, uma geração que se esqueceu de Deus e que só pensa nele no aperto ou na necessidade. É preciso se voltar, porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12 que há caminhos que parecem para as pessoas bons e retos, mas no final esses caminhos levam à morte. Mas antes de nos voltarmos para Deus, é preciso nos humilharmos perante a sua presença. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aqui é o arrependimento humilde, é o quebrantamento. É como Davi fez quando ele foi confrontado em seu pecado por Natã. Ele disse: pequei contra Deus. Deus confronta o pecador, Deus liberta o humilde que se arrepende. A humilhação é a afirmação da nossa incapacidade, do nosso reconhecimento, da nossa dependência de Deus. A humilhação, uma das expressões para a palavra humilhação é quebrantamento. Deus trabalha, Deus transforma pessoas quebrantadas de coração. Ah, meus queridos, mas nós somos uma geração muito altiva, uma geração que não gosta que ninguém diga o que ela tem que fazer, uma geração que é juiz, que não sabe olhar para Deus, pelo contrário, como disse há pouco, muitas vezes transformou até Deus num servo. Uma geração que quer determinar Deus, que quer mandar em Deus, que usa a religião muitas vezes como um bem, como um objeto de consumo. Mas para haver uma restauração na nossa nação, é preciso haver um retorno que começa pelo reconhecimento dos nossos pecados. Erramos, somos pecadores.
O arrependimento deve estar extremamente aliado a esse reconhecimento de pecados. Jesus começou o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento não é um mero e simples sentimento, é o reconhecimento de que nós precisamos mudar. No texto grego do Novo Testamento, é a palavra grega metanoia, que significa aplicar a mente, considerar a mente, pensar bem. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas culpas, das nossas vaidades. Precisamos nos arrepender da frieza do nosso coração, de o quanto amamos a Deus tão pouco ou não o amamos como deveríamos amá-lo. Ele nos diz: amarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas nós não conseguimos amar a Deus. Há muitas pessoas que aprenderam a amar as coisas e usar Deus para ter coisas. Elas amam as coisas e usam Deus, quando deveriam amar a Deus e usar as coisas. Devemos nos arrepender de não fazer a vontade do Senhor. Jesus confrontou seus discípulos em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? A igreja evangélica no Brasil precisa se arrepender. Os líderes evangélicos do nosso país precisam se arrepender. Os pastores precisam se arrepender. Os líderes religiosos precisam se arrepender, para que Deus possa se voltar para a nossa nação e curar a nossa nação desse mal, dessa ferida que está devastando a terra. Deus está no megafone agora, no megafone do sofrimento, gritando à igreja, gritando a mim, gritando a você, gritando a todos nós: volte-se, volte-se, voltai para mim, diz o Senhor, e eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas a segunda coisa que Deus espera de nós, antes que Ele libere restauração para a nossa nação, não é apenas que nós nos voltemos, que nós nos afastemos dos nossos pecados, que nós retornemos para Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar e buscar a minha presença, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós queremos que Deus restaure a nossa nação, é preciso haver um retorno para Deus. Não basta apenas odiar e rejeitar o mal, é preciso se apegar ao bem. Em Malaquias 3,7, o Senhor diz àquela geração e também à nossa: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. É hora da nossa nação, é hora da nossa geração se voltar para o Senhor, para Jesus Cristo. Uma volta, sobretudo, regada com oração quebrantada. Porque quando o seu povo ora, porque quando o seu povo se quebranta, quando o seu povo clama, Deus está sempre pronto para ouvir. Ele diz através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando o povo de Deus ora, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. É hora da igreja orar, irmãos. É hora dos líderes orarem. É hora da nação orar. É hora da nação olhar para o céu e ver sua fragilidade, e ver sua vulnerabilidade, e ver que sua frágil e pobre vida está nas mãos do seu Criador, que somente Ele pode nos guardar. Vamos orar, e eu convoco você a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, mas não somente uma oração, mas uma busca. Porque o texto deixa bem claro: o povo orar e me buscar.
não são expressões meramente sinônimas. Na verdade, a buscar a presença de Deus é uma expressão que só ocorre em contextos de arrependimento e de angústia geral. É simplesmente muito mais do que se ajoelhar e fazer uma prece a Deus. É uma busca da alma, é um anelo do coração, é um desejo profundo do nosso ser pelo ser de Deus. É nos voltarmos para Ele e dizermos: Senhor, sou Teu e quero viver para Ti. Como Salmo 63, verso 1 e 2, nós precisamos dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Eu quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Nós precisamos nos voltar para Deus, e essa volta é para buscar a face de Deus, para anseiar andar com Deus. Como Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença. Deus diz para mim, Deus diz para você, Deus diz para o Brasil, Deus diz para a Espanha, Deus diz para a Itália, Deus diz para os Estados Unidos, Deus diz para a China: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor nosso Deus, que é rico e misericordioso em perdoar. Quando um coração quebrantado, arrependido, se volta para Deus, Deus está pronto para abraçar e perdoar. E a parábola do filho pródigo de Lucas 15 é uma ilustração dessa grande verdade. Quando aquele jovem andrajoso, maltrapilho, arrebentado, ferido pelos próprios erros, pela própria vida, volta para a casa do pai, o pai o abraça, o beija, libera perdão e o restitui ao lugar de filho. É isso que Deus faz quando uma pessoa, quando uma nação volta-se para Ele. Busque o Senhor, volte-se para o Senhor. Você e toda a sua casa, você pai de família, você mãe de família, leve o seu lar a buscar a Deus. Vamos retirar das nossas casas os ídolos humanos, as vaidades humanas, porque nesse tempo de insegurança nós percebemos que quão tolo, quão fútil, quão inútil são aquelas coisas que nós valorizávamos e que não tem importância alguma quando aquilo que é mais importante está em risco, que é a nossa própria vida. Deus está pronto para ouvir dos céus. O caminho da restauração passa por esse retorno ao Senhor e por esse desejo de se apegar a Ele. O caminho da restauração passa por esse abandono dos maus caminhos e para uma volta sincera para Deus. Não se trata de ter mais uma religião ou se tornar mais religioso. Não, o mundo já tem religião demais. E o mundo já tem gente religiosa demais. Diz respeito à conversão da alma e do coração a Deus, da nossa vida ao Senhor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mais uma vez eu digo para você, Deus está no megafone dele agora, chamando a humanidade a si. Volte-se para Deus. Volta Teresina para Deus. Volta Piauí para Deus. Volta Brasil para Deus. Volta América do Sul para Deus. Volta América Latina para Deus. Volta a Europa para Deus, volta a Ásia para Deus, volta a África para Deus, volta a Oceania para Deus, volta, e Ele perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Eu quero convidar você, onde você está agora,
a clamar ao Senhor e a se voltar para Ele. Ele é misericordioso e compassivo para nos abençoar, para nos proteger e nos guardar de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te adoramos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é eterna e se renova a cada manhã. Pai, eu te oro nesse momento em favor de todas as pessoas que ouviram, que assistiram essa mensagem. Pai, eu oro porque eu não sei quantas centenas de pessoas vão poder ouvir ou vão poder assistir, mas eu sim tenho certeza de que cada uma delas ouvirá o Senhor chamando o seu nome, o Senhor clamando para que nossa geração se volte para o Senhor, se quebrante nas mãos de Deus, e o Senhor vai pôr a tua mão para curar a nossa terra ferida, a nossa nação ferida por essa pandemia mundial. Ó Deus, eu oro por essa pessoa, por esse pai de família, por essa mãe de família, eu oro por esse irmão, eu oro por esse amigo, eu oro, ó Deus, pedindo que o Senhor libere tua graça sobre o coração e sobre a vida de todo aquele que te busca agora, em nome de Jesus.